Agradecer muito a coordenação do evento pelo convite. Eu estou duplamente me sentindo em casa. Tá? Eu trabalhei por uma década aqui na Secretaria de Meio Ambiente e Turismo, né? Antes era Sematur, então eu trabalhava no bloco, no prédio anexo, e não existia ainda esse auditório, e eu trabalhava aqui desempenhando a função de biólogo. E hoje eu estou grato por estar participando de uma mesa redonda, com a doutora Luísa e com os meus professores, né, Lúcia e Gerry. Tive também a oportunidade de ser aluno deles, né, há algum tempo atrás, certo? E fui aluno da UNEMAT e hoje eu sou docente da Universidade do Estado de Mato Grosso, né, no curso de Biologia aqui em Cáceres, então eu me sinto duplamente satisfeito em relação a isso. Antes de começarmos, a Luísa falou que a apresentação dela ia me deixar um pouco preocupado, tá? E pelo que eu senti, se tudo acontecer como ela coloca nos dados ali, a professora Lúcia não vai precisar estimar estoque, né? Porque possivelmente não vai ter estoque nenhum. E nós estamos num ambiente onde os povos originários chegaram aqui há mais de 8.000 anos. Eles utilizavam o peixe na alimentação. O processo de colonização chegou nessa região há mais de 300 anos. E eles utilizavam os rios para navegação, né? Foi por esse meio que eles conseguiram chegar aqui. E utilizavam também o peixe enquanto alimento. Então a gente convive com a pesca no Pantanal há mais de 8.000 anos. E com certeza, naqueles períodos, naquelas épocas, eles tinham desafios. E nós vimos que hoje os desafios são ainda maiores. Então, nós temos muitos problemas em relação a isso. E em relação ao tema da nossa mesa, a gente está falando de quê? De Mato Grosso. Um estado que tem dimensão continental. E coube a mim falar um pouquinho de desafios da gestão participativa. Então, nós estamos em Cáceres, uma cidade que é ribeirinha, que tem a pesca como uma atividade forte. Nós temos a pesca voltada para o turismo, a pesca profissional e principalmente a pesca de subsistência. Quem teve a oportunidade de percorrer o Rio Paraguai nesse período, vai verificar que existem muitas pessoas pegando o peixe para essas pessoas que muitas vezes estão fora do mercado de trabalho por inúmeros fatores. Então a atividade pesqueira, ela é importante, ela é fundamental para cidades como Cáceres, Cuiabá, Vargem Grande, Barão de Melgaço, Poconé, isso falando da bacia do Rio Paraguai, sem mencionar a bacia amazônica, a bacia Araguaia-Tocantins. Então, é importante a gente discutir um pouquinho dos desafios da gestão participativa. E, nesse contexto, partindo aí da teoria para a prática, quando a gente fala em gestão, se vocês me permitem ler, gestão é um substantivo feminino, vocês podem encontrar isso aí na Wikipédia, da inteligência artificial, esse conceito aí, e é o ato ou efeito de gerir, gerência, administração. E geralmente a gente faz isso, a gestão de alguma coisa, quando esse recurso ele começa a se tornar de difícil acesso. E a gestão, a priori, é feita pela espécie humana, mas a gente tem que entender que todos os outros organismos que coexistem juntamente com nós nesse ambiente, também em algum momento tem que fazer essa gestão. E recursos. O que seria recurso? Também é um outro conceito bem simples, né? Então, é um substantivo masculino, meios pecuniários, bens materiais, posses, riquezas. No caso da questão da pesca não se aplica, mas meios de que se pode dispor. Então, o peixe, o recurso pesqueiro, ele está no ambiente e nós temos inúmeros setores que se apropriam disso para diversas atividades, seja ela econômica, de subsistência ou até mesmo de sobrevivência. Um exemplo de recurso que não peixe, não dá para ver direito ali, mas é uma palmeira, né, um tucum, que dentro do processo fenológico ele está maduro no período de cheia.
Então é um recurso que vai ser disponibilizado principalmente para os peixes, que promovem aí um processo de dispersão. E o que eu gostaria de falar hoje em relação a esse tema, eu me propus a fazer uma linha do tempo, mostrando quais atividades ou ações que foram feitas partindo de 2004 até os dias atuais em relação à gestão participativa. Algumas com a participação mais abrangente, outras nem tanto, algumas assertivas, outras nem tanto, mas com vários atores envolvidos dentro desse processo. Tá? Começando aqui em 2004. Desde 2004, isso eu falo enquanto coordenador de um laboratório aqui na Universidade do Estado de Mato Grosso, né, o IPAM, nós, em parceria com outras instituições, fazemos um monitoramento reprodutivo de peixes de interesse econômico. Por que peixes de interesse econômico? Porque são as espécies que são alvo, principalmente, da pesca profissional, né, da pesca recreativa, e muitas dessas espécies acabam na mesa também da pesca de subsistência. Okay? Então, desde 2004 a gente faz esse esforço, não somos únicos nisso, nós temos apoio de outras instituições, inclusive a professora Lúcia e o professor Jerry participam dessa luta que a gente tem aí. Então nós temos aí praticamente 21 anos de monitoramento reprodutivo em relação aos peixes de interesse econômico. Tivemos bons resultados? Na nossa avaliação, sim. Nós conseguimos, nesse período, reajustar o período de defeso, que antes o processo de monitoramento reprodutivo, ele era pontual. Chegava no mês de setembro, ou outubro, porque o período de defeso era de novembro até final de fevereiro. Chegava no mês de outubro, lá para dia 15, 20, alguém vinha aqui, coletava alguns peixes e olhava, está reproduzindo, vamos fechar a pesca. Isso aconteceu por alguns anos. E nós avaliamos que um monitoramento constante, ele precisava ser feito. Para quê? Para que a gente tivesse uma segurança que esse processo reprodutivo realmente estava sendo respeitado. Nós tivemos questões que geraram, inclusive, inseguranças jurídicas para pesca profissional, para pesca recreativa, onde o período de defeso terminou, todo mundo foi para o rio e um juiz, pegou informações de algumas pessoas que falaram que os peixes não tinham reproduzindo ainda, as pessoas já tinham ido para o rio e uma juíza mandou parar a pesca. Então, todo mundo que estava no rio teve que voltar. Então, isso gera uma insegurança jurídica para quem trabalha na atividade pesqueira. A gente tem muita gente envolvida nessa perspectiva. Então, em 2004 e em 2015, com essas informações também que foram obtidas junto à Universidade do Estado de Mato Grosso, à Secretaria Estadual de Meio Ambiente, outros campos, tanto da UNEMAT quanto da UFMT, geraram esses dados, e em 2015 o período reprodutivo foi ajustado para o mês de outubro até o final do mês de janeiro. Então isso foi um desafio e contou com a participação de inúmeros setores. Uma outra questão, isso em 2009. Então, em 2009, através de uma instrução normativa do IBAMA, uma discussão que ocorreu dentro do Conselho Consultivo da ESEC Itaiamã, aonde participam a pesca profissional, tem representante, o trade turístico tem representante, as instituições de ensino tem representante, inúmeros outros setores têm representante. Então, o que se acordou nessa instrução normativa? Todas essas pessoas que atuavam na atividade pesqueira, em comum acordo, decidiram proteger uma área anexo à Estação Ecológica de Itaiamã, 5 vezes maior do que a própria ESEC de Itaiamã, enquanto uma área especial para manter a reposição do estoque pesqueiro dessa região. Isso aconteceu em 2009, então, mais adiante a gente volta um pouquinho nisso, e isso foi uma gestão participativa. Os pescadores profissionais abriram mão de uma área de mais de 40 mil hectares,
Eles não pescavam, eles pescavam lá. Eles abriram mão desta área em função de manter os peixes da estação acima. Tá? O trade turístico, que tinha acesso a essa área, também abriu mão de entrar nesse local para realizar a pesca. Por quê? Sabendo da importância desse ambiente. Então, isso, na nossa avaliação, é uma gestão participativa que surtiu efeito. O que mais a gente pode observar aqui? Em 2009, numa sala aqui do lado, teve uma reunião, eu participei dessa reunião, onde, através de uma resolução do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, aqui de Cáceres, se proibiu a pesca do dourado. O dourado está proibido de ser pescado desde 2009. Isso foi por uma resolução municipal. Quem participou? Quem participava do conselho? O trade turístico, a pesca profissional, a Secretaria de Turismo do município e outros segmentos acordaram que, naquele momento, a pesca do dourado deveria ser proibida. Aí alguém pode me perguntar aqui atrás, com que embasamento científico? Quais são os dados que suportam essa decisão? Realmente, não tinha nenhuma informação que mostrasse que a população do dourado estava decaindo ou não. Tá? Mas em 2009, nessa resolução, proibiu-se a pesca do dourado a partir de 1º de janeiro de 2010. E está proibida até hoje, inclusive em Mato Grosso do Sul. E nesse texto dessa resolução dizia que a pesca ia ficar proibida por 3 anos e que haveria um acompanhamento desse período avaliando como estava o estoque. A pesca não voltou a ser liberada e não foi feito o acompanhamento. Foi uma decisão colegiada, participativa, que gerou muitas críticas, e com razão. Não tinha um embasamento científico adequado para essa tomada de decisão. Mas seguindo aqui, o que nós temos ainda? Isso em 2014, nós tivemos a primeira reunião do Conselho Estadual de Pesca de Mato Grosso. Mato Grosso é o único estado que tem um conselho especificamente para discutir questões relacionadas à pesca, ou CEPESCA, né? Então, tem lá em 2014 a ata 001 de 2014 do CEPESCA. E é um conselho onde muitas questões são debatidas. Hoje, o período de defeso é debatido dentro do CEPESCA. A utilização de instrumentos, meios de coleta, de captura, é decidido dentro do CEPESCA. Tivemos a possibilidade de discutir o tamanho mínimo de captura para algumas espécies, com a participação de dados científicos, já com embasamento, embasamento científico, isso dentro do pleno do CEPESCA. E quem compõe o CEPESCA? Instituições de pesquisa, a UNEMAT, a UFMT, representantes do turismo das 3 bacias do estado, representantes da pesca profissional das 3 bacias, tá? Tudo isso é discutido dentro do CEPESCA, além de outras instituições e órgãos governamentais e também não governamentais. Então, é um ambiente onde decisões são tomadas, discussões são realizadas e sempre se pautou pela proteção do recurso, no caso, a gestão do recurso pesqueiro. Continuando aqui, isso em 2018, nós voltamos numa questão interessante em relação à proteção do campo, que também aconteceu em 2009. Com a realização do plano de gestão, plano de manejo da ESEC Itaiamã, estava condicionado lá, que quando o plano de manejo da Estação Ecológica Itaiamã fosse concluído, era o plano que iria definir como seria a gestão das áreas em torno. Então, em 2018, com o plano de manejo da Estação Ecológica de Itaiamã, caiu-se a instrução normativa do IBAMA 09 e
por iniciativa tanto do setor da pesca profissional quanto do trade turístico, essa proposta de manter a proteção do campo, anexo à Tayamã, foi encaminhada para o CEPESC. E, através da resolução 02 de 2018, manteve-se a proteção dessa área. Hoje, inclusive, a gente vai ter no dia 9, até convido quem estiver por aqui, né, a participar de uma audiência pública, discutindo aí a ampliação da Estação Ecológica de Tayamã, incorporando essa área que já está protegida desde 2009, enquanto uma unidade de uso restrito. Mais uma vez, o Conselho Estadual de Pesca aprovou, em discussão entre o colegiado, né, sobre a importância desta área. A gente observa que algumas ações foram tomadas sem embasamento científico, mas outras não. Tinham embasamento científico, isso é fundamental e básico em qualquer processo. E a gente chega em 2023, onde, né, nós temos a lei do transporte zero, ou cota zero, como também é chamada. Então, a lei 12.197 de 2023, e teve não sei se eu posso chamar de remendo, né? No início de 2024, essa lei de 2023, ela proibia a pesca no estado. Em fevereiro, uma outra lei, ela proibiu a pesca de 12 espécies, sendo elas aquelas que eram mais utilizadas, principalmente para a pesca profissional, ao nosso ver, desestruturando a atividade. Essa lei ela foi encaminhada pelo Executivo para o Legislativo, ignorando aquilo que já vinha sendo discutido dentro do Conselho Estadual de Pesca. Então, a gente vê que em 2023 a gente teve uma gestão que não foi participativa. De certa forma, ela foi induzida de cima para baixo. E alguém pensa, né, até a Lúcia falou, né, o peixe está acabando. Isso aí não é o Alexandre de Moraes, embora possa parecer, o peixe está acabando. Ok. Aí o outro já pergunta e pensa, né, e de quem é a culpa? E geralmente as pessoas dizem que a culpa é do anzol. Quem usa o anzol? É o pescador, né, Joãozito? A culpa geralmente cai no pescador. E todas as questões que a doutora colocou aqui em relação aos barramentos são ignoradas. O processo de mau uso do solo é ignorado. Então, a gestão participativa é ignorada nesse processo. E, terminando aqui, eu deixo aqui dúvidas bem grandes, porque a gente tem muitas dúvidas. E a gente não consegue responder essas dúvidas de imediato. Que a gente precisa colher informações de todos os setores para que a gente tenha uma forma eficiente de fazer a gestão do recurso pesqueiro para essa e para as próximas gerações. Agradeço o espaço, muito obrigado.